quero trazer aqui para você dois pontos muito importantes para você refletir aqui no canal. As pessoas gostam muito de comentar aqui no canal, eu acho muito legal. Eu quero a sua reflexão a partir do ponto que eu vou colocar aqui. Na verdade, são dois pontos, né? O primeiro ponto: duas empresas, e apenas duas empresas, detêm um monopólio global dos cartões de crédito. Ou seja, em qualquer lugar do planeta. Veja bem, a gente está falando de planeta Terra, tá? Qualquer lugar do planeta que você faz uma compra, uma parte do teu dinheiro vai para os Estados Unidos, para essas duas empresas. É claro que eu estou falando da Visa e do Mastercard. Então são duas empresas estadunidenses que detêm o monopólio global. Você não acha que isso é um absurdo? Você não acredita que esse troço é um troço pornográfico? Depois a gente tem um segundo ponto. Nós temos a Lei Magnitsky, é um poder divino que foi concedido aos Estados Unidos, apenas aos Estados Unidos, que lança sua sombra sobre 8 bilhões de pessoas, sobre todo o planeta Terra. Então os Estados Unidos detêm o poder de legislar, de colocar uma lei que afeta 8 bilhões de pessoas, que afeta o planeta Terra. Você também não acha que isso é pornográfico? Que tem algo de muito errado nisso? Os Estados Unidos fazer uma lei que acaba atingindo o planeta Terra. Isso não é estranho para você? A Lei Magnitsky, ela foi criada em 2012. Naquele momento havia um discurso que o mundo inteiro falou ok, que era o discurso a favor dos direitos humanos. Naquela ocasião, a primeira ação que eles fizeram foi na Rússia, foi com o Ministério Público da Rússia, ainda falando sobre direitos humanos. Haviam problemas, até hoje há problemas na Rússia, tá? É complicado falar, mas existem alguns problemas na Rússia. Depois teve aquele cidadão chamado Jamal Khashoggi, que foi assassinado na Arábia Saudita numa situação absurda. Foi uma coisa nojenta. E aí a Lei Magnitsky, ela agiu sobre os assessores do príncipe da Arábia Saudita e tudo mais. Ok, né? Porque a gente está vendo aqui uma situação complicada. Depois a gente teve os governos, as chamadas perseguições, ou a chamada Lei Magnitsky contra o Myanmar, Nicarágua, Paquistão, né? Aquela situação de que nós temos uma violação de direitos humanos que ficou muito clara. E, de certa forma, o mundo falou, tá ok. Só que agora nós não temos isso. A gente não tem, por exemplo, um sujeito aqui no Brasil, né, vamos falar diretamente sobre Alexandre de Moraes, que seja sequer próximo, que tenha feito algo que seja semelhante minimamente com o que aconteceu, por exemplo, na Arábia Saudita, na Nicarágua ou mesmo na Rússia. Nada sequer próximo disso. A gente tem um ministro de uma corte que cumpriu a lei dentro das regras da Constituição brasileira. E aí a gente tem uma clara utilização política da Lei Magnitsky. É importante você saber, aonde temos extrema-direita, isso nós vimos aqui no Brasil e assim no mundo, a gente tem a destruição dos principais cânones da democracia. Aonde tem a extrema-direita, nós temos não só uma visão imperialista, porque aqui está claro, né? O Trump, ele se sente realmente, como o próprio Lula disse, o imperador do mundo, e a gente tem uma visão truculenta, impositiva, é tudo errado, é tudo distorcido, é tudo vagabundeado, é tudo uma situação complicada. E aí, nesse ponto, você não acha lógico que as nossas leis, as leis brasileiras, estejam visando sobre os nossos brasileiros, ou seja, os nossos cidadãos? O que o Dino faz? O Dino diz o seguinte, fala, olha, uma lei estrangeira não pode alterar a vida de uma pessoa aqui no Brasil em ações que ele faz dentro do Brasil. Nós temos alguns jornais, eu vou colocar aqui primeiro o jornal Estadão, só para você entender como é que eles estão tratando essa situação aqui, tá? Dino transforma a sanção da Lei Magnitsky a Moraes em crise insolúvel e bancos ficam perdidos. Instituições financeiras voltaram a acionar seus departamentos jurídicos porque, se descumprirem ordem dos Estados Unidos, podem perder operações, contratos e patrimônio, mas não sabem se haveria possibilidade de os bancos não cumprirem a decisão do Dino. Então ela coloca isso, o jornal, né,
Estadão, por intermédio da jornalista, coloca isso como realmente, nossa, puxa vida, né? Vai descumprir a ordem dos Estados Unidos, que coisa, né? A Folha de São Paulo, ela coloca um pouco mais aproximada, mas ainda é nesse clima de terror. Dino sinaliza que bancos estão proibidos de aplicar sanção a Moraes que punirá quem desobedecer. Decisão, em caso de Mariana, foi concedida após ministros do STF se reunirem com banqueiros e considerarem resposta insatisfatória. Aqui já traz uma informação. O Dino está falando sobre uma situação a respeito de Mariana, do desastre de Mariana, em que eles estavam cogitando a possibilidade de utilizar sistemas jurídicos fora do país para ter ingerência no sistema jurídico brasileiro. É claro que foi interpretado como uma blindagem ao Moraes. Mas eu quero colocar aqui para você um outro ponto. Esse é o outro ponto que eu considero fundamental. O que você acha, por exemplo? A Lei Magnitsky, ela proíbe que qualquer pessoa, vamos colocar o Alexandre de Moraes para não ficar um negócio muito abstrato. O Alexandre de Moraes recebe o dinheiro dele pelo trabalho que ele fez aqui no Brasil, certo? Aí ele utiliza um cartão de crédito para comprar um pão na padaria do seu Zé. O pão que ele comprou é na padaria da esquina da casa dele. O dinheiro que ele comprou ele recebeu do Brasil e essa operação ela diz respeito ao Brasil, a uma empresa brasileira dentro do Brasil por uma compra que é feita no Brasil em uma empresa que é brasileira, que não tem, a padaria do seu Zé não tem nenhuma ligação com os Estados Unidos, nada tem nenhuma ligação com os Estados Unidos, mas ele é proibido de fazer isso. Ele é proibido. Porque lá nos Estados Unidos inventaram essa lei Magnitsky. Então, você consegue compreender como que isso é absurdo? É absurdo. Isso diz respeito a uma utilização de um direito de um brasileiro de dentro do país sem ter descumprido nenhuma regra, nenhuma norma, não tem nada de errado com Alexandre de Moraes. Ele está cumprindo a Constituição brasileira, ele é um servidor público que tem a defesa de uma parte substancial da população, 53%, segundo a última pesquisa, mais da metade da população, ok, Alexandre de Moraes, eu me incluo nesses 53%, não sei você. E ele simplesmente, ele é proibido. Porque, veja bem, vamos colocar assim, se essa lei Magnitsky, ela dissesse assim, olha, o Bradesco, né? Vamos colocar o Bradesco, né? Ou o Itaú, ou qualquer o Banco do Brasil, Caixa Econômica. O Alexandre de Moraes não pode utilizar o cartão de crédito do Bradesco para fazer uma compra nos Estados Unidos. Isso eu acho que pode até ser aceito, porque diz respeito a comprar lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos falou, cara, eu não quero que você compre aqui. É um direito dos Estados Unidos, entende? Assim como pode ser um direito nosso aqui no Brasil, não querer que alguém compre aqui no Brasil, por intermédio de leis que nós colocamos aqui, nós elegemos deputados que fazem leis e tudo mais, as leis são bagunçadas, mas até aí eu ainda consigo entender uma certa legitimidade, tá? Olha, aqui nos Estados Unidos você não vai comprar não, Alexandre de Moraes. Eu acho um direito, né? Assim como eles proibiram lá o visto, né? Eu acho um direito. Não queremos que você entre aqui nos Estados Unidos. Há uma interpretação aqui do atual governo, a gente não quer que você entre aqui, que você não compre aqui. Agora, que história é essa, cara? Dos Estados Unidos proibir que o Alexandre de Moraes compre na padaria do seu Zé. Eu estou citando o Alexandre de Moraes, mas eu quero que você compreenda o seguinte, é qualquer cidadão brasileiro. Eles podem fazer isso com qualquer cidadão brasileiro, tá? Ou no mundo inteiro, ou em qualquer lugar. Você consegue entender a distorção? Então, aquilo que propõe o Dino é algo muito importante para essa reflexão. E a lei Magnitsky, ela não pode ter esse poder divino nos Estados Unidos, gente. Não pode ter esse poder. Quem é que dá esse poder? Não pode haver esse poder. Todos esses países que eu citei aqui, eles não conseguiram mudar essa relação. Os Estados Unidos coloca essa situação de pressão, né? As instituições não podem ter negócios. Ele pune indiretamente a pessoa ou diretamente a pessoa e as instituições, porque as instituições têm negócio lá nos Estados Unidos. É uma pressão.
Então veja bem, isso é assustador. Isso é assustador, isso dá medo. Porque a gente percebe claramente que há pessoas que concordam com isso, que concordam com esse pensamento imperialista. O Eduardo Bolsonaro estava com um negócio esquisito lá na boca, é ruim de assistir, mas eu quero que você veja ele falando como se ele tivesse coberto de razão, defendendo exclusivamente, obviamente, né, os Estados Unidos nessa história. O Brasil, meus amigos, eu vou te falar, não é para amador mesmo não. O cara da Suprema Corte, a mais alta corte do judiciário brasileiro, tá falando que a lei Magnitsky não se aplica ao Brasil. Mas, meus caros, é óbvio que não vai ter uma lei estrangeira tendo aplicação no Brasil. E a lei é clara nesse sentido, ela só fala o quê? Que só podem, né, que estão sujeitos a não terem mais relações financeiras com os Estados Unidos aqueles que mantiverem contas bancárias consancionados nela. No caso aí o Moraes, né, que é violador de direitos humanos. Então, na verdade, o que o Dino tem que fazer é mandar a decisão dele para os Estados Unidos, para ver se as agências americanas vão respeitar a decisão do juiz Flávio Dino. E aí sim eu vou te dizer, aí é uma violação da soberania americana, né? Extraterritorialidade sendo aplicada na veia, algo que é proibido até pela nossa Constituição, e que a DOJ Pen Bond já deu aquela puxada de orelha do Alexandre de Moraes em maio sobre isso. Meu Deus do céu. Você entendeu como que ele reverte as coisas, ainda se coloca como inteligentão, como o irônicozinho? Veja bem, a questão é empresas brasileiras atuando no Brasil, atendendo brasileiros em operações nacionais. Isso, gente, não deveria nem ser cogitado. A pessoa que defende que os Estados Unidos tenham um monopólio em cima de operações de cartão de crédito global e que acha que está tudo certo, que os Estados Unidos tenham monopólio sobre a atuação de empresas nacionais, ou, por exemplo, especificamente aqui, de empresas brasileiras dentro do Brasil, que atendem brasileiros internamente, isso é assustador. Assustador. Essa atuação desse poder divino dos Estados Unidos, ela deveria e deve atuar somente em situações que visam negociações com os Estados Unidos. Ou seja, você vai utilizar uma empresa que seja estadunidense ou nacional, de qualquer nacionalidade, em operações com os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, compras internacionais. Agora, bom, eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso, porque realmente chega um determinado momento, fica difícil até para gravar vídeo aqui no meio dessa aberração que a gente está vendo aqui. Toda a imprensa, não é não, toda a imprensa nacional, nesse momento, é contra uma operação do STF, especificamente essa proposta do Flávio Dino, que é uma coisa óbvia, que diz respeito exclusivamente sobre questões nacionais. O Flávio Dino está tratando de questões nacionais, empresas brasileiras que atuam no Brasil e que atendem brasileiros dentro do Brasil. Tudo é nacional. Então, o Flávio Dino está tratando sobre isso. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo e se inscreva no canal. Ajude a gente a chegar aos 800 mil inscritos. Estamos aqui na nossa meta de chegar aos 800 mil inscritos. Com a sua inscrição a gente vai chegar lá. E aproveite a oportunidade para você trabalhar aqui no Brasil apenas com seu celular. Apenas com seu celular. Essa escola de negócios tem mudado a vida de muitas pessoas que têm uma renda extra. É sempre importante dizer, tá? Nós não estamos falando de pirâmide. A gente não está falando, por exemplo, de jogos, esses jogos que ficam dizendo o tempo todo que você vai jogar e ter uma renda extra, que é mentira. A gente não está falando sobre isso, tá? A gente está falando sobre criptomoeda, comprar criptomoeda e ficar fazendo especulação financeira, trading, essas coisas. A gente está falando de você trabalhar aqui no Brasil. É isso. E trabalhar com o seu celular. Muita gente já está fazendo isso. Meu convite é para que você seja mais uma dessas pessoas, tá bom? Primeiro comentário aqui. Você já tem o link e clicando nesse link, você vai direto para o WhatsApp. Eu mesmo vou falar com você, tá certo? Primeiro comentário fixado. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. A gente quer continuar trabalhando para você. Hoje, por exemplo, já é o segundo vídeo. A gente trabalha para você com muita alegria. É só você dar uma olhada aqui. Esse é o nosso endereço de Pix. Dê essa força aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.